Saiu um Datafolha agora há pouco, Sakamoto. A gente vai colocar aqui as informações, conversar um pouquinho sobre isso. O Datafolha do Rio de Janeiro, né? A gente tem o Castro, né? O Cláudio Castro do PL e o Marcelo Freixo empatados aí, né? Tecnicamente, na corrida pelo governo do Rio de Janeiro. A gente aqui tem o cenário 1, né? Que é a resposta estimulada e única. O Cláudio Castro do PL com 23%, Marcelo Freixo do PSB com 22%, e aí depois Rodrigo Neves do PDT com 7%, Eduardo Serra do PCB com 6%, Ciro Garcia, do PSTU, com 5%, Coronel Emir Laranjeira, do PMB, com 2%, depois Felipe Santa Cruz, do PSD, com 2%, Paulo Ganimi, do Novo, com 2%, e aí a gente também tem brancos e nulos aí com 22% e não sabe com 10%. Essa é a nova pesquisa, né, que saiu agora há pouco e diz o seguinte, né, que de acordo com o Instituto, 22% dos eleitores declararam pretender, então, anular o voto em outubro, que também é bastante expressivo esse número. O levantamento, que foi contratado pela Folha de São Paulo, foi realizado nessa quarta-feira, 29, e sexta, dia 1º, então, portanto, hoje, entrevistou 1.218 eleitores no estado e está registrado no TSE sob o número RJ 00260-2022 e BR 03991-2022. Sempre é importante a gente trazer esses dados também. E só para não deixar de registrar, também achei interessante aqui que o Datafolha também testou um segundo cenário com o nome do ex-governador Antony Garotinho, do União Brasil, que aparece com 7% atrás do Freixo, com os mesmos 22%, e Castro com 21%. Bom, Sakamoto, a gente continua aí com os dois se destacando, né? Nessa simulação aí de voto, né, nessa pesquisa do Datafolha. Qual que é a expectativa aí? Como que você está avaliando esses números? Não mudou muita coisa, né, desde a última pesquisa. Não mudou muita coisa, mas é importante que, bem, tanto o governador Cláudio Castro quanto o deputado Marcelo Freixo estão empatados, isso é um empate técnico, né? Nem técnico, estão colados um no outro. Isso, é claro, mostra algumas coisas. Primeiro, você tem uma polarização federal que se reflete também no estado do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro está com Bolsonaro, né? E o deputado Marcelo Freixo é o candidato de Luiz Inácio Lula da Silva, ele está no PSB, né, que é inclusive o partido de Geraldo Alckmin, da aliança com Lula. Então, e você tem uma tradução da polarização federal dentro do estado do Rio de Janeiro. A segunda coisa é que Marcelo Freixo é provavelmente a maior chance no Rio de Janeiro de quebrar uma sequência de governadores, né, que, de certa forma, são ou ligados à direita, ou centro-direita, né, ou extrema-direita, às vezes, mas ele é a maior chance de quebrar essa sequência desses governos, né? O Cláudio Castro, antes dele o Witzel, né? E você vai subindo de governos que tinham uma determinada ideologia, né? E o Freixo, ele promete, na verdade, mudar a política do Rio de Janeiro. Então, isso é interessante porque ele tem claramente chances reais de assumir o Palácio das Laranjeiras. Um terceiro ponto que dá para você colocar na pesquisa é que o quarto e o quinto lugares, o Eduardo Serra e o Ciro Garcia, eu conversei com alguns analistas um tempo atrás, e eles falaram o seguinte, que a despeito da qualidade, ninguém está falando da qualidade dos dois candidatos, mas há muita gente que se confunde, quando vê Eduardo Serra, acha que é o José Serra, né? E quando vê o Ciro Garcia, acha que é o Ciro Gomes, né? Então, esses dois candidatos, no que pese, repito, né, não estou falando da qualidade deles, mas por conta dessa confusão que existe um pouco, ela tende a murchar esses dois candidatos à medida que as eleições avancem, né? Então, ou seja, eles vão cair um pouco e deve esses votos irem para os principais candidatos, né? Ainda tem muito que acontecer, ainda tem o voto de Rodrigo Neves, se ele continua até o fim, ou se as pessoas na última hora também vão ter um voto útil para A ou para B. Então, muita coisa pode acontecer, mas o Rio de Janeiro, ele pode trazer uma das grandes surpresas nas eleições, que é exatamente quebrar uma hegemonia da direita no Estado, uma hegemonia de muito tempo.